Nossa história de hoje é A Menina que Odiava Livros, escrito por Manjucha Pauage, ilustrações de Giane Franzon. Era uma vez uma menina chamada Mina. Se você pesquisar o nome dela em livros, descobrirá que ele significa peixe, em sânscrito antigo. Mas Mina não sabia disso porque nunca pesquisava. Nada em lugar algum. Ela odiava ler e odiava livros. Eles estão sempre no caminho, ela reclamava. E era verdade, porque em sua casa havia livros por toda parte. Não apenas nas estantes e nas mesinhas de cabeceira, onde os livros geralmente estão, mas em todos os lugares, até onde geralmente eles não estão. Havia livros nos armários da cozinha, em gavetas, mesas e também nos guarda-roupas e nas cômodas. Havia livros sobre o sofá, sobre as escadas, uns entulhados na lareira e outros empilhados na cadeira. E o que era pior, seus pais viviam comprando, tomando emprestado e encomendando livros pela internet. Eles liam durante o café da manhã, o almoço, o jantar. Quando perguntavam se Mina queria que eles lessem para ela, a menina se equilibrava na ponta dos pés e gritava bem alto: "Eu odeio livros!" E quando tentavam ler para Mina uma história, ela tapava os ouvidos com as mãos e gritava mais alto ainda: "Eu odeio livros!" Existia apenas um ser no mundo que provavelmente odiava mais os livros do que Mina. Era Max, seu gato. Havia muito tempo, quando ele ainda era um filhote, um atlas tinha despencado sobre o rabo dele, deixando-o torto com um cabo de guarda-chuva. Desde então, ele se esforçava para ficar sobre os livros e nunca embaixo deles. Numa manhã, depois de tirar todos os livros da pia para conseguir escovar os dentes, Mina foi até a cozinha preparar o café da manhã. "Max!" ela gritou. "O café da manhã está pronto." Mas Max não veio. Ela tentou de novo. "Max! Seu café da manhã está pronto!" E ele não veio. Onde ele poderia estar? Ela estranhou. Então foi procurar o gato na banheira e atrás da secadora. Vasculhou debaixo das escadas, em cima do relógio, encontrou mais livro, mas nenhum sinal de Max. De repente, ela ouviu um imenso miau. Mina correu para a sala de jantar e lá estava ele. Ele equilibrando-se todo o topo da pilha de livro mais alta da casa. Lá estavam todos os livros que seus pais tinham teimado em comprar para ela e que Mina havia se recusado a ler. Na base da pilha havia livrinhos ilustrados e brilhantes do tempo em que ela era bebê. No meio, abecedários e cantigas de ninar. No topo, perto do teto, livros de contos de fada, histórias de aventura e uma enciclopédia de animais. Estavam todos cobertos de pó. "Não se preocupe, Max", disse Mina. "Vou resgatar você." A garota se pôs a escalar a pilha de livros. No começo foi fácil, porque os livros ilustrados tinham capa dura, e pisar neles era como subir os degraus de uma escada. No entanto, quando ela alcançou as capas moles dos livros acima, seu pé escorregou num livro de poesia. Ela se desequilibrou e começou a cair. Cataplum! Os livros voaram e se espalharam por todos os cantos. Pela primeira vez, as capas se abriram soltando as páginas. Enquanto os livros despencavam, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas e animais se desprendiam das páginas rumo ao chão. Caíam uns sobre os outros, embaralhando os livros e derrubando as cadeiras.
Lá havia príncipes, princesas, fadas e sapos. Também um lobo e 3 porquinhos e um gênio. Humpty Dumpty apareceu voando e partiu-se em 2, logo atrás da mamãe ganso e de uma girafa púrpura. Havia elefantes, imperadores, gnomos e uma coleção de macacos enroscados. E mais do que tudo, havia coelhos caindo aqui e acolá. Coelhos selvagens, coelhos brancos e coelhos com chapéus. Mina sentou em meio àquilo tudo, surpresa, demais para se mexer. Pensei que os livros eram cheios de palavras, não de coelhos, disse ela, enquanto outros 6 bichinhos caíam rolando de outro livro. A essa altura, a sala de jantar estava irreconhecível. Sobre uma mesinha de canto, um elefante fazia malabarismos com pratos de porcelana chinesa. Os macacos arrancavam as cortinas e as vestiam como capas. Já os coelhos mordiscavam as pernas da mesa. Parem! Gritou Mina. Voltem para o seu lugar de onde vieram. Mas havia tantos ruídos, grunhidos e guinchos que ninguém ouvia a ordem da garota. Foi então que ela agarrou o coelho mais próximo e tentou enfiá-lo num livro de culinária. Mas isso assustou tanto que ele se livrou de Mina e fugiu. Quando ela abriu outro livro, 4 patos saltaram. Ela o fechou rapidamente. Isso não vai funcionar. Eu não sei quem é de qual livro, lamentou-se. Será preciso perguntar a cada um de onde veio? Então, começou por uma estranha criatura que ela não soube reconhecer. Quem é você? Ela perguntou. O de Orecteropo, disse o animal, furioso, e logo pulou para dentro da enciclopédia. Mina encontrou um lobo soluçando debaixo da mesa de jantar e perguntou de qual livro ele era. Eu não consigo me lembrar se pertence ao Chapeuzinho Vermelho ou aos 3 porquinhos. Ele gemeu e assoou o nariz na toalha de mesa. Mas Mina não podia ajudá-lo, pois nunca tinha lido aquelas histórias. Então, ela teve uma ideia. Pegou o livro mais próximo e se pôs a ler em voz alta. Era uma vez, começou Mina, num reino distante, muito distante. Lentamente, as criaturas pararam de pular e tagarelar. Foram se aproximando para acompanhar a história. E logo estavam todas sentadas em volta dela para ouvi-la. Quando Mina começou a ler a 2ª página, os porquinhos que estavam na roda pularam. Esses somos nós, gritaram. Esse é o nosso livro e essa é a nossa página. Eles deixaram o grupo e desapareceram dentro do livro. Mina fechou-o rapidamente antes que eles pudessem escapar. Mina escolheu outra história. Um por um, ela passou a ler todos os livros. E uma por uma, as criaturas foram encontrando o lugar de onde vieram. Finalmente, sobrou apenas um coelhinho de casaca azul. Devagar, Mina pegou o último livro. Era a história de Peter Rabbit. Talvez eu pudesse ficar com esse coelhinho, ela pensou. Agora que quase todos tinham ido embora, ela estava começando a se sentir só. O coelhinho parou diante dela, pulando sem parar e contorcendo o nariz felpudo. Ele estava ansioso por voltar para casa. Então, com um grande suspiro, Mina abriu o último livro. O coelho pulou dentro dele e, com um abano de rabo de algodão branco, sumiu. A casa ficou quieta. Max
Sentou-se sobre alguns livros e começou a se lamber. Mina suspirou. Nunca mais vou ver aqueles coelhinhos de novo, disse. Foi então que ela se deu conta de que todos os livros continuavam ali, em volta dela, e começou a sorrir. Quando seus pais chegaram naquela tarde, não puderam acreditar no que viram, nem tanto por causa do sumiço das cortinas, dos pratos estilhaçados e das pernas da mesa mordiscadas, mas porque, sentada no meio da sala de jantar, Mina lia um livro.